Muito bem, nação, vamos aqui para mais um vídeo no nosso canal analisando a provável escalação do Flamengo para a partida contra o Vasco. Hoje o Mengão vai entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro. Eu gostaria que você já chegasse fazendo o seguinte: já chega explodindo o dedo no like, principalmente se você está confiante na vitória do Mengão, e vai nos comentários rapidinho e arrisque o placar. Já vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil e ao canal da Wall Sports, link na descrição. Nós vamos analisar nesse momento o que os comentaristas falaram dessa partida e do favorito. Colocaram o Flamengo como favorito e também a provável escalação do Mengão. Qual o motivo para a CBF colocar um Vasco e Flamengo numa segunda-feira às 8 horas? Um jogo desse não pode ser esse horário. Abraços a todos. O Vasco e Flamengo completam a rodada hoje. O Flamengo, se vencer, pula lá para cima também, entra na briga. Em contrapartida, o Vasco, se vencer, escapa da zona do rebaixamento momentaneamente e coloca o Corinthians. O Vasco teve muito tempo para treinar, está em crise, e o Flamengo vem de um bom resultado. Eu acrescento a sua pergunta para o Mauro, para que ele responda. O que justifica que no sábado, Corinthians e América, América e Corinthians, Cruzeiro e Atlético, Atlético Paranaense e Botafogo, os 3 jogos às 6h30. Por quê? Tendo jogo às 4 horas. O jogo das 4 era, sei lá qual. Não era o Fortaleza e Bahia. Um bom jogo. Né? Mas não dá para dividir isso um pouco melhor? Realmente. Por favor. O Vasco Flamengo vai ser hoje, porque ontem teve Fluminense e Bragantino, né? No Maracanã. Sim. Então, o jogo terá que ser na segunda-feira. Depois o Flamengo joga na quinta contra o Racing, também no Maracanã. O Fluminense vai jogar, mas vai até a Argentina jogar com o River Plate. Então acabou ficando para segunda-feira, né? Não teve muito jeito. Não teria como jogar no sábado, nem o Flamengo nem o Fluminense, porque os dois jogaram na quinta-feira pela Copa do Brasil. Então o jeito foi colocar um jogo domingo, um jogo segunda, já que os dois acontecem no Maracanã. Acho que aí a CBF não tem nenhuma culpa. É uma adequação aí do calendário, porque é um estádio só onde os dois jogam. Os 3, no caso, né? Que é mando do Vasco, mas há um acordo para que todos os jogos Vasco e Flamengo sejam no Maracanã, inclusive esse com o mando do Vasco da Gama, né? E o Flamengo não vai ter o Léo Pereira, o Gabigol não deve jogar, né? Já estava meio cambeta ali quando fez o gol no Fla-Flu, né? Sentindo ali alguma coisa, estava mancando um pouco, e não deve jogar também, deve voltar o Pedro. De certa forma, até eu acho que faz todo sentido, né? Se o Pedro tiver em melhores condições, um revezamento ali, né, desses jogadores. O jogo mais importante do Flamengo é na quinta-feira, na semana, né? Não que esse não seja importante, mas de quinta-feira, o Flamengo perder para o Racing pode ser eliminado aí por um Nublense da vida, um Alcas, que seria realmente um vexame padrão Cabanhas, né? Seria uma flamengada histórica. Então, o jogo de quinta é um jogo que não tem muita volta, né? É Libertadores, não é Copa do Brasil, é Libertadores, né? É um torneio que nem todo mundo disputa. Então, acho que hoje é importante, mas é um jogo talvez até mais dramático, bem mais dramático, aliás, para o Vasco, né? O Vasco está lá enterrado na zona de rebaixamento, e se perde o Flamengo continua lá, realmente, depois de 9 dias, né, desde o seu último jogo, né, o Vasco está 9 dias sem jogar, só se preparando para o Clássico. O Flamengo teve um Fla-Flu pesado na quinta-feira. O Vasco tem a obrigação de apresentar algo mais hoje, né? Vamos ver se o professor Barbieri consegue fazer com que o Vasco hoje tenha uma partida melhor do que essas últimas, que teve até bons momentos contra o São Paulo, quando reagiu, mas aí tomou aqueles 2 gols. Tomou 2 gols de contra-ataque, tomou gol de cabeça logo depois que empatou o jogo, não adiantou muita coisa, né? Então hoje o Vasco tem aí um time mais descansado, que se preparou só para esse jogo durante mais de uma semana. E vai Flamengo! Até sexta, vai Flamengo, que isso, hein, ó. Ô, Trajano, você fez o alerta, né? É um jogo muito perigoso pro Barbieri e pro Vasco, né? Não, e o perigo é ter ficado 9 dias treinando. Esse é o perigo. Se ela conseguiu resolver alguma coisa ou piorou tudo de vez? Vamos ver agora, a partir das 8 da noite. Temos as prováveis escalações. O professor está indignado esse aqui é o perigo. com a atuação do Corinthians. Esse aqui é o perigo, não acabou a rodada. Não joga o Gabigol. Nosso Pedro? Joga o Pedro?
O nosso Evair dos tempos modernos? Agora você ficou bonito. O Prats não gosta, mas a gente adora. Eugênio, eles se empolgam. Nós adoramos de comparar a elegância de Pedro com a mensagem que você recebeu no WhatsApp? Elegância de Evair. Serve pra cá também. Não é só no WhatsApp, não. Diga, Natália Corneteira. Não, calma. O que você acha desse Flamengo e Vasco? Qual a sua análise? O Flamengo tá melhor, né? O Vasco não tá completamente entregue. Os últimos jogos muito ruins. É um time que não sabe propor jogo, não consegue propor jogo. É um time com dificuldade de meio de campo. Não tem esse jogador que gerencia, se a gente pode falar assim, que roda a engrenagem do meio de campo do Vasco. Pro Vasco, se o Flamengo ficar com a bola, talvez, né? Se não levar o gol, seja melhor para ele. E tem que contar com uma melhora de Pedro Raul, uma melhora de posicionamento do Robson Bambu, que também não tem jogado tão bem, e contar, óbvio, com o Léo Jardim, que vem fazendo grandes defesas e evitando ainda o pior do pior. O Flamengo tem mais recursos para ganhar hoje. Você acha que vem com aquela linha com 3 zagueiros? Eu acho mais provável, Eugênio. Que entrar o Carabarral no meio de campo e jogar com 2 zagueiros, será? Não tem sido exatamente a tendência do Vasco, mas pode acontecer num jogo como esse, né? Contra um ataque muito forte do Flamengo. Agora, jogar com 3 zagueiros, dependendo da escalação do Flamengo, pode ser muito pouco produtivo, né? Porque se for realmente só um atacante, o Flamengo, por exemplo, jogou contra o Fluminense só com um atacante de ofício, que era o Gabigol. Se hoje for só o Pedro, de atacante mesmo, o Flamengo preenchendo mais o meio de campo, para que 3 zagueiros? Para marcar um jogador só? Você pode ter, se for uma dupla de ataque do Flamengo, ok. Cada um marca um e tem um terceiro na sobra. Agora, se for só um atacante no Flamengo, não faz sentido ter um terceiro zagueiro. O jogo é muito óbvio, né? O Flamengo é um dos times com maior posse de bola, com maior número de toques de bola no campo de ataque, está sempre presente ali. E o Vasco é o time da transição. O Vasco é um time sem meio campo. Sem meio campo, porque, de fato, houve uma reconstrução do elenco. O Vasco meio que fez uma terra arrasada no que tinha no passado, e tinha que fazer mesmo, que não tinha time para jogar a Série A, e contratou vários jogadores. Contratou jogadores para defesa, contratou goleiro, contratou laterais, contratou atacantes. Para o meio campo, só veio o Jair. Viu o Carabarral. O Carabarral ali foi uma tentativa de última hora de tapar um buraco, porque não há. O Andrei saiu, voltou, agora não sabe como é que fica, vai para o Chelsea, não vai para o Chelsea, mas não conseguiu desenvolver. E os outros jogadores não estão prontos. O Vasco não tem elementos de meio campo para fazer isso que a Natália falava agora há pouco, propor o jogo. Então o que ele faz? Tenta se trancar ali atrás e sair da correria, que tem jogadores de velocidade. Só que não está funcionando isso. O futebol, você precisa ter a construção por aproximação, associação de jogadores, sabe? É uma tabela, é uma triangulação, é um jogador que investe a jogada por outro lado. O Vasco não tem isso, corre. O coitado do Gabriel Peck, ele se mata em campo. Ele se mata, ele volta para marcar, ele chega no ataque, ele está em todos os lugares, e aí ele é criticado, porque ele erra, ele acaba errando tecnicamente. Porque ele não pode fazer tudo ao mesmo tempo. E, Eugênio, achei interessante o que você falou. Para que 3 zagueiros? O Flamengo vai jogar provavelmente com um atacante, com o Pedro. Mas quando o Flamengo chega na frente, ele chega com quantos jogadores atacando? Então, ele... Muitos, né? A questão é... Aí o Lucas vira atacante. Tá, mas aí é no momento de atacar um espaço na última hora. E aí não adianta você ter 3 jogadores parados se vai passar o Ayrton Lucas em velocidade. Você tem que ter alguém acompanhando o movimento do Ayrton Lucas. Eu acho que essa é a questão, porque os zagueiros tendem a ficar parados. E sem alguém para marcar, eles perdem a referência. Então, às vezes, eles ficam marcando o nada. Ficam ali. Que a ideia do Barbieri é descer para uma linha de 5, né? Fechar ali um corredor, mas a gente viu o que aconteceu com o São Paulo. Se não acompanha, se você está marcando bola e não acompanha o jogador que está nas suas costas... O movimento do jogador que faça diferente te deixa a defesa exposta. Por 2 zagueiros, o Carabarral é a única opção que ele tem? De grande área, cabeça de área? Para colocar no meio campo? Sim, aí outras? Mais uma questão, né? Mais uma questão. Não sei se é possível aproveitar o Marlon Gomes ou o Andrei, que estão voltando da seleção. Digo porque o Carabarral até agora não apresentou o que se espera no Vasco. E nem no Santos. Não só no Vasco, como também no Santos, né? Eu acho que outro erro que o Vasco cometeu foi liberar o Nenê.
O Nenê, 41 anos, veterano e tal. Mas para um segundo tempo, ou para um primeiro tempo, segurar uma bola e distribuir. E bom ouvir você falar tem alguém aqui do lado agora... O senhor Rafael Prats e o senhor Breiler tá aí, ó. cansaram de dizer aqui nesse estúdio que o Nenê não servia mais, que o Nenê tinha que ir embora, que o Nenê já deu, e o Nenê tá lá no Juventude A jogando. essa altura estaria sendo muito útil ao Vasco. Mas eu falei... Não é para ser titular. Fui massacrado aqui quando eu falei pra isso. Levantar a cabeça, inverter uma bola, bater uma falta, bater um escanteio, porque a qualidade da batida dele ainda está mantida. Não é para ser titular, mas ajuda. Entrando ali aos 30 do segundo tempo, pode ajudar muito. Agora, foi embora. Dadas as devidas proporções, quando eu defendi a contratação do Lucas Lima, era por esses motivos. Mas num nada, no nulo, o cara que tem essa qualidade técnica não pode ser dispensado. Olha o Lucas Lima voltando à pauta. No atacado, eu sou do time Prates e Breiler. Eu acho que o Vasco tinha que virar a página. Mas reconheço que é em noites como a de hoje que a gente lembra do Nenê. Hoje ele contribuiria... Eu acho que em todos os jogos... Virar a página trazendo alguém melhor, né? Virar a página tudo bem, trazer alguém melhor. Ok, se você dispensa o Nenê e traz um jogador com características semelhantes às dele, ok, você está virando a página. Mas quando você deixa uma lacuna no elenco, não contrata ninguém, porque é uma questão que a SAF, aliás, a SAF está sendo questionada pela diretoria do clube. Sim. O presidente Jorge Salgado quer explicações. Não sei se eles estão preocupados em dar explicações, porque eles compraram, né? São eles que mandam no futebol. Mas ele quer explicações sobre esse processo. Foi prometido que na reta final, depois do Campeonato Estadual, e ainda com a possibilidade de contratar para o brasileiro, o Vasco contrataria mais alguns jogadores. Contratou o Carabarral, mais um ou dois, que não são do mesmo nível do resto das contratações. Agora tem a janela de meio de ano. O Vasco precisa focar nessa janela em jogadores de meio campo, volantes e meias, para que o time possa crescer de produção. Enquanto isso, eu acho que, ok, pode ter culpa o Barbieri em algumas situações, de trabalhar melhor essa bola, de treinar o time, porque tem tempo para treinar o time e, assim, evoluir essa construção, mas sem as peças necessárias vai ser difícil. O Vasco precisa completar o elenco com o meio campo. Acho que tem uma defesa razoável, tem um ataque razoável, embora, por exemplo, o Pedro Raul não tenha reserva, não tem o centroavante reserva para o Pedro Raul, mas o meio-campo é a grande carência. E sem meio-campo. A gente falava do Cano, né? A bola não chega pro Cano, mas também não chega pro Pedro Raul. Fica difícil, assim, né? É que o Fluminense tem outras valências. Agora, é difícil a gente ver... Acho que é o time do cruzamento, o tempo inteiro o cruzamento. A gente reclama muito de planejamento de futebol quando o planejamento é feito da forma... Eu vou pegar o exemplo agora do Vasco, que é a pauta desse programa. Quando você tira um jogador, apesar da idade, que te dá uma qualidade técnica em passe, coisa que você não tem no mercado. Qual é o movimento de mercado? Vai ter que a análise de scout e a análise de mercado do Vasco vai ter que ser muito cirúrgica para ir no mercado nesse meio de temporada. Para olhar para o que tem disponível, para o que o Vasco pode investir e trazer jogadores certos. Não tem aquela possibilidade, vou apostar aqui de que... Não, o Vasco precisa de um cara agora para chegar e vestir a camisa do Vasco no meio de campo. Pelo menos um. Está correndo atrás do atraso, né? Aliás, o timing é um problema dessa parceria. Ela está sempre um tempo atrás. Morosa, né? Como as coisas têm que acontecer. Foi prometida uma verba para setembro, mas se a janela é em julho, então não adianta vir a verba em setembro. Talvez que não fosse um cara à altura do Nenê, que a gente acha que é difícil, mas alguém com características de jogo próximas, como a gente está falando aqui. Eu também não entraria com 3 zagueiros, mas quando eu olho com as opções, você também não tem como povoar o meio campo, então como é que vai fazer? É uma situação complicada, porque às vezes quantidade não é qualidade. Se eu botar 3 zagueiros atrás, não significa que você vai se defender bem. E tenho minhas dúvidas em linha de 5 com o Piton. Piton, eu sempre me pego nessa coisa que é um jogador de melhores valências para frente. Não para cá. Cara, de repente melhora a marcação dele. Olha, para a seleção italiana ter lembrado dele, será que avisaram os italianos? Você sabe que... Em guia de europeu, todo mundo é defensor, né? O cara é lateral, tá lá, D. Mas nem sempre ele é D, principalmente quando ele é brasileiro. E com toda essa análise de Vasco e Flamengo, último jogo desta rodada, eu estava me lembrando dos velhos tempos de Eugênio Leal,
lá no Expediente Futebol, no Fox Sports, com o Zinho, com o Edmundo, com o PVC, com o João Guilherme, quando tinha aquela roda de palpite maravilhosa. O Eugênio tá com saudade disso. E agora ele vai dar o palpite para Vasco e Flamengo. O meu palpite é 2-0 Flamengo. E o seu, Eugênio? É igual o seu. É igual ao meu? É. Olha, que coincidência. E o seu, Natália? 3-1. 3-1 para o Vasco? Pegou o Peguei. meu. Professor. 3-1 pra quem? Pro Flamengo. 3-1 Flamengo. Ninguém vai apostar no Vasco, professor? Você vai ganhar sozinho. Não. 2-0 Flamengo. Todo mundo me imitando. 2-0 Flamengo. Tá difícil. Pedro Raul vai jogar, não vai ter um gol do Vasco? Acho que não, acho que ele vai perder um gol. Então tá aí, nação, é esse daí. Deixa o like no vídeo, compartilhe o vídeo e vai nos comentários. Deixe também o seu palpite para essa partida de Vasco e Flamengo no Maracanã, tá certo? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.